Microbiologia e Parasitologia. Professor, E.N.F. Oiliton Pereira. Virologia. História. A virologia é um ramo da microbiologia que estuda os vírus e organismos que se comportam como vírus, como prions e viroides e todas as suas propriedades. Os primeiros achados significativos envolvendo esta ciência ocorreram em 1892, com o cientista Dmitry Ivanovsky, que observou que o organismo que causava a doença do mosaico do tabaco era muito pequeno e capaz de passar em qualquer filtro que era utilizado na época para deter bactérias, que eram os micro-organismos conhecidos até então. Entretanto, ele não sabia que o micro-organismo em questão se tratava de um vírus. Por volta da década de 1930, os cientistas começaram a usar o termo vírus, oriundo do latim veneno, para descrever esses agentes infecciosos. Somente em 1935, Wendell Stanley demonstrou o organismo, chamado de vírus do mosaico do tabaco em inglês Tobacco Mosaic Virus, TMV, que causava a doença e era diferente dos demais micróbios. Stanley demonstrou a natureza química do TMV, cristalizando o vírus como um composto químico e observou que ele continuava infeccioso. A partir de 1940, com o desenvolvimento do microscópio, os microbiologistas puderam observar a estrutura viral em detalhes. Os avanços e inclusões de novas técnicas moleculares permitiram a identificações de diversos vírus que infectam humanos, entre eles o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e o vírus da hepatite C. Atualmente, muito se sabe sobre a estrutura, atividade e multiplicação de diversos vírus que infectam humanos, animais e plantas. Louis Pasteur, de 1822 a 1895, foi o primeiro a utilizar o termo vírus para explicar o que seria o agente causador da doença raiva. A técnica de filtração foi sua aliada nessa descoberta, pois o filtro utilizado retia bactérias e deixava passar seres ainda menores. Em 1892, o vírus causador de doenças nas folhas de tabaco foi caracterizado pelo botânico Dmitry Ivanovsky, de 1864 a 1920. Estudando a mesma planta, em 1899, o botânico Marinus Willem Beigerin, de 1851 a 1931, conseguiu transmitir a doença para uma unidade sadia. Entre 1915 e 1917 foram descobertos os vírus que comem bactérias. Características dos vírus. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessitam da célula hospedeira para sua multiplicação. Esse fato ainda gera muitas questões sobre os vírus serem ou não seres vivos e por esse motivo, eles não se enquadram em nenhum dos reinos de classificação dos seres vivos. Eles possuem um único material genético, DNA ou RNA, possuem uma cobertura proteica, chamada capsídeo e multiplica-se dentro da célula hospedeira, utilizando a maquinaria de síntese das células. Existem diversos tipos de vírus que infectam humanos, animais e plantas. Em geral, eles são classificados de acordo com o tipo morfológico, com base na forma do seu capsídeo, envolvendo o ácido nucleico. De acordo com a morfologia, eles podem ser vírus helicoidais, vírus poliédricos, vírus envelopados e vírus complexos. Entre as diversas doenças causadas por vírus estão câncer, gripe, raiva, AIDS e hepatites, dengue, febre amarela, zika, ebola, sarampo, cachumba, rubéola, mononucleose infecciosa, varicela, herpes, entre outras doenças virais. A princípio, os vírus foram vistos apenas como agentes causadores de doenças, mas com o avanço da biologia molecular e estudos envolvendo diversos micro-organismos, eles passaram a ser vistos e estudados por suas propriedades benéficas, muito úteis para diversas finalidades médicas como, por exemplo, na vacinação e na terapia genética.
Outro ponto bastante especulado na utilização de propriedades virais para uso da medicina é a utilização de determinados vírus no tratamento do câncer, levando em conta que eles infectam naturalmente as células tumorais e outros podem ser alterados geneticamente para infectá-las. Diversos vírus estão associados com o desenvolvimento do câncer, e com isso o estudo dos vírus, seus mecanismos e os oncogênese foi amplificado e assim novas possibilidades, como utilizar esses agentes em um mecanismo reverso, como o tratamento da doença, surgiu. Pesquisadores dessa área podem trabalhar com vírus que atacam plantas, animais ou bactérias, conduzindo pesquisas tanto em laboratório quanto em campo. Muitos governos investem pesadamente em virologia para tratar de questões relacionadas à saúde pública, e empresas farmacêuticas privadas e instituições de pesquisa também estão interessadas em virologia e suas aplicações. Tipos de vírus. Os vírus são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico, de acordo com a forma do capsídeo e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Veja os exemplos a seguir. Adenovírus, formados por DNA, por exemplo o vírus da pneumonia. Retrovírus, formados por RNA, por exemplo o vírus HIV. Arbovírus, transmitidos por insetos, por exemplo o vírus da dengue. Bacteriófagos, vírus que infectam bactérias. Micófagos, vírus que infectam fungos. Características gerais dos vírus. As principais características dos vírus são seres acelulares, ou seja, não possuem células. Suas dimensões variam de 17 nanômetros até 300 nanômetros. São seres diversificados e, portanto, não possuem um padrão. São capazes de sofrer mutações. Fora de um organismo hospedeiro cristalizam-se como os minerais. Não possuem metabolismo próprio e, por isso, a reprodução ocorre em uma célula viva. Muito se discute sobre os vírus serem considerados seres vivos ou não. Enquanto para alguns estudiosos eles são apenas partículas infecciosas, para outros, uma vez que se reproduzem e sofrem mutações genéticas, estão inclusos na categoria dos seres vivos. Os pontos em questão para não serem considerados seres vivos são: não possuem células. Não apresentam potencial de síntese metabólica, não sendo são capazes de respirar e alimentar-se. Só apresentam capacidade de reprodução, multiplicação, no interior de uma célula. Os pontos em questão para serem considerados seres vivos são capazes de atacar nosso sistema imunológico e causar doenças. Apresentam material genético, sendo DNA ou RNA e transmitem suas características aos seus descendentes. Possuem capacidade de evolução e modificam-se ao longo do tempo, uma vez que os seres vivos mais bem adaptados evoluem para sobreviverem ao meio. Estrutura dos vírus. Os vírus são formados por ácidos nucleicos, RNA, ácido ribonucleico, ou DNA, ácido desoxirribonucleico, envolvidos por uma capa proteica chamada de capsídeo. Além desses componentes, alguns vírus ainda podem ser revestidos por uma película de gordura e proteína. Ácidos nucleicos, RNA e DNA são as informações contidas no vírus que deverão ser utilizadas para sintetizar proteínas na célula invadida. Capsídeo envolve e protege o ácido nucleico viral da digestão por enzimas. Além disso, possui regiões que permitem a passagem do ácido nucleico para injetar no citoplasma da célula hospedeira. Envelope de glicoproteínas, revestimento formado por lipídios e proteínas ao redor do capsídeo, que são utilizadas para invadir a membrana celular e se ligar a ela, facilitando a fixação do vírus. Reprodução. No ciclo de reprodução, geralmente os vírus rompem a parede celular, entram,
replicam-se e partem para infectar novas células. Há também os vírus que não precisam entrar em uma célula para se reproduzirem, eles apenas injetam seu genoma na célula hospedeira. O material genético viral inserido em uma célula é traduzido e replicado à medida que a célula se multiplica. Geralmente, os vírus utilizam os ribossomos das células eucarióticas para traduzir o RNA mensageiro viram e, assim, produzirem proteínas virais dentro da célula. Os vírus são desprovidos de metabolismo, incapazes de gerar energia por si próprio, não sintetizam, produzem proteínas, não podem manter a capacidade de reprodução isolados, só podem multiplicar-se ou apresentar características vitais quando penetram em células. Portanto, todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ao se reproduzirem dentro de uma célula, em geral esta acaba morrendo. Migram de uma célula para outra causando a destruição da célula hospedeira. Devido a esta capacidade, os vírus são um dos principais organismos patogênicos, causando inúmeras doenças. Parasitas altamente específicos, os vírus ao penetrarem no corpo do animal ou vegetal não invadem a primeira célula que encontram. Cada tipo de vírus parasita um determinado tipo de célula. Por exemplo, o vírus da gripe ataca células do sistema respiratório, o vírus da hepatite parasita células do fígado, o vírus HIV atinge células do sistema imunológico, por isso a AIDS é denominada como uma doença autoimune. Objetivo da virologia. Essencialmente, a virologia é o ramo da microbiologia que trata do estudo dos vírus, bem como de várias partículas semelhantes a vírus, suas características, classificação, bem como a relação com seus respectivos hospedeiros. Comparados a outros organismos em microbiologia, os vírus são muito únicos, com características diferentes, no que diz respeito à multiplicação, estrutura, etc., que os diferenciam. Um dos principais objetivos da virologia é a classificação, na qual os vírus são estudados para determinar o que são e como funcionam. A classificação pode ser usada para determinar que vários vírus estão relacionados entre si e que, portanto, podem funcionar da mesma maneira ou ser vulneráveis aos mesmos medicamentos antivirais. A capacidade de classificar os vírus também permite que os pesquisadores determinem se o vírus já foi detectado e vinculem os vírus encontrados a estudos e informações existentes. Os virologistas também se preocupam com a estrutura dos vírus e com a maneira como os vírus funcionam. Embora não sejam considerados organismos vivos, os vírus podem ser bastante complexos e adaptaram-se a uma série de truques inteligentes, como sequestrar células e fazer com que reproduzam o vírus ou enganar o corpo fazendo pensar que um agente viral não é um invasor indesejado. Compreender como esses organismos funcionam pode ser uma parte importante do desenvolvimento de métodos que podem ser usados para erradicá-los. As doenças virais, resultado da infecção viral, também são de interesse para os virologistas, juntamente com os modos de transmissão e tópicos relacionados. Quando ocorrem surtos de vírus, os pesquisadores conduzem pesquisas para determinar de onde o vírus veio, como ele pode ser tratado, quais são os sintomas e como infecções adicionais podem ser evitadas. Os virologistas também rastreiam tendências de longo prazo, como mudanças no DNA viral ou alterações nos níveis de imunidade em populações em risco de infecção. Os virologistas trabalham para desenvolver drogas que possam ser usadas no tratamento de infecções virais, e também desenvolvem vacinas, nas quais pequenas quantidades de antígenos são introduzidas no corpo para estimulá-lo a produzir anticorpos que o defenderão em caso de exposição viral. Alguns vírus permanecem relativamente estáticos, permitindo aos pesquisadores confiar na mesma vacina ano após ano, enquanto outros sofrem mutações e mudanças rapidamente, exigindo o desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos para que a comunidade médica e virológica possa ficar à frente.